Aqui comigo para falar sobre este assunto, o advogado criminalista Guilherme Miguel. Obrigado por sua presença, doutor. A psicóloga Ana Posa. Boa tarde, doutor. Obrigado pela presença. Doutor, um crime como esse se enquadra como tortura de fato? Como tortura, né? Aí existe uma discussão que pode levar ao crime de lesão corporal, maus tratos, né? Mas, segundo o entendimento do magistrado de primeiro grau, houve sim crime de tortura. E ela poderia estar dando aula mesmo após ter cometido essas agressões? Porque, assim, não foi um simples tapinha, né? E o que também não justificaria. Mas a questão é ela voltar a lecionar. Ela foi denunciada através do Ministério Público, ela foi processada, ela foi condenada. Ela poderia estar exercendo? Pelo princípio constitucional de presunção de inocência, uma pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado, né, de uma ação penal desfavorável, né? O que foi o caso da sentença de primeiro grau, né? O que resultou na prisão dela, parece que ela não cumpriu uma medida cautelar imposta pelo juiz que a impedia de estar lecionando. Em razão disso, ela foi presa, porque a regra é a seguinte: quem responde o processo em liberdade, recorre em liberdade. O que estranhou foi ela ter sido trancada novamente pelo judiciário. Então, em razão dela ter descumprido essa medida cautelar, foi o que motivou o juiz de Tubarão, da primeira comarca de Tubarão, da vara criminal, a estar fechando o regime dela. Obrigado, doutor. Doutora Ana, como é que se explica esse tipo de comportamento, essa atitude agressiva da professora? Isso seria já da própria natureza, contingências de vida, o dia a dia, o estresse? Como é que a gente consegue explicar isso? Certamente um desequilíbrio, né? Pode ser um desequilíbrio momentâneo, de ela estar passando por uma situação de estresse pessoal e não contém uma irritação diante da demanda de uma criança que realmente precisa, né, de cuidado, de atenção, de carinho e exige realmente uma paciência para se lidar, como pode ser uma questão da personalidade dela. É muito difícil da gente avaliar sem estar diante da pessoa, né? Bem, os pais em casa devem estar se perguntando como é que a gente poderia identificar no filho se ele vem sofrendo algum tipo de agressão física e psicológica. Porque um bebê de 1 ano e 5 meses não verbaliza totalmente, né, o que se passa com ele, né? Sim. Quando a criança é muito pequena, assim como no caso ali, é importante observar se ela volta mais dengosa, mais manhosa, chorando mais, se ela regride alguma fase de desenvolvimento, por exemplo, se ela já não está fazendo fraldas de dia, ela começa a voltar a fazer xixi, ou se ela começa a ter, assim, algum tipo até de doença física, ficar mais gripada, mais alguma coisa assim, porque a criança, quando ela não verbaliza, ela verbaliza corporalmente, né? Então, ela vai ter algum tipo de doença, alguma coisa assim, ela vai mudar, né? Ou ela vai ficar mais apática, ou ela vai ficar mais triste, ou às vezes até demandando mais dos pais, vai precisar, assim, vai ficar fazendo mais manha, vai pedir mais atenção, que às vezes até provoca mais irritação nos pais e aí gera um novo ciclo de violência na família. Doutora, eu preciso insistir com a senhora num aspecto. A senhora fala desse tipo de situação, olha as imagens ali, esse absurdo que a gente está apresentando aqui no SBT Meio-Dia, mas eu preciso insistir nessa questão aqui. Que danos, doutora, esse tipo de situação pode provocar no futuro de uma criança? Se ela mostra já todos esses sintomas que a senhora descreveu aqui, certamente isso vai ficar gravado no consciente, no inconsciente? Claro, porque assim pode provocar prejuízos na autoestima, né? Pode prejudicar prejuízo no desenvolvimento infantil, porque a criança ela passa por várias etapas no processo de crescimento, então pode prejudicar aquilo que iria naturalmente, né, diante das fases de conquistas mesmo da infância, né? No andar, no falar, né? no controle dos esfíncteres, né? Na situação de xixi, de cocô, normal, né? Até no prejuízo em casa, porque ela vai ficar sentida, ela vai demandar muito mais do que é natural, ela vai ficar mais dengosa, mais chorosa e às vezes vai provocar mais a paciência dos pais, né? E para o futuro pode levar ela a ter medo de adultos, pode levar ela a ficar mais retraída, pode levar ao contrário, ela ficar também mais violenta, resolver as coisas da mesma maneira que a professora está resolvendo com ela, né? Isso é um prejuízo emocional e psicológico para a família toda, porque a criança vai carregar ao longo do tempo essas questões, mas a mãe disse na reportagem que não conseguiu se recuperar do trauma e nós também, vendo essas imagens, a gente acaba ficando numa situação extremamente desconfortável, se colocando no lugar da família. Hoje ela está com 4 anos, as consequências a senhora já explicou, mas como é que a mãe consegue resolver isso? E outra coisa, doutora, quando acontece esse tipo de situação, o pai tem que denunciar imediatamente. Exatamente, violência alguma não se justifica. Então é importante, assim, denunciar,
ficar atento se a criança está diferente, opa, tem alguma coisa acontecendo, ir na escola, averiguar realmente, né? Porque a função dos pais é proteger as crianças, né? Então, assim, realmente é como você falou, traz consequências para a família como um todo, né? Porque todo pai, quando coloca um filho na escola, ele vai estar preocupado se a criança está sendo bem cuidada, porque alguém não está podendo cuidar, por funções de trabalho, de outras questões. Então, isso é uma coisa muito séria, né? Precisa de uma confiança na escola, precisa de uma troca, e a escola também precisa olhar para essa questão, uma questão para se ficar atento, né? Que não dá para se levar assim como qualquer coisa, porque não é. É muito sério, é muito grave, como eu disse, violência alguma isso justifica. Doutor Miguel, deixa eu lhe perguntar o seguinte, aqui, né, nessa questão, cabe processo da família contra a professora? O Estado poderia fazer isso também? Isso é uma ação penal pública incondicionada. Compete ao Estado, né, através do Ministério Público, que é o detentor da ação penal, ingressar com essa ação em juízo. Essa professora, ela não poderia mais voltar a exercer a função? Assim, pela sentença de primeiro grau, o juiz condenou... Nesse momento, não? Isso. O juiz condenou ela a 2 anos e 4 meses de pena e o dobro desse tempo em que ela deveria estar afastada das suas atividades, ou seja, 4 anos e 8 meses. Então, ela cumpriria 2 anos e 4 meses em regime fechado e, após isso, mais 2 anos e 4 meses sem poder estar cumprindo suas atividades dentro do setor público. Doutor Guilherme Miguel, especialista, advogado criminalista, e a psicóloga doutora Ana Posa. Muito obrigado pela entrevista de ambos. Também. Obrigado pela participação. Você que está acompanhando aqui essa edição de hoje do SBT Meio-Dia, se perceber os sintomas como a doutora descreveu aqui, denuncie imediatamente, vá atrás dos seus direitos, não permita que seus filhos sejam tratados da forma como essa criança foi por essa professora.